golpe militar de 1964 completou 60 anos. Foram 20 anos sob uma ditadura que deixou marcas profundas na nossa sociedade. Mais de meio século depois, o fantasma do autoritarismo volta a nos rondar. Essa data marca uma época sombria, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de despertar o entendimento para evitar que essas tragédias voltem a se repetir na nossa história. Convido vocês a participar de uma análise aprofundada sobre esse tema no curso 60 anos de golpes. Eu e vários outros especialistas nos juntamos à Carta Capital para este curso, que vai detalhar a história dos golpes e do autoritarismo no Brasil, de 1964 até o 8 de janeiro. Vamos abordar os padrões, as semelhanças, as diferenças entre esses eventos que marcaram a ruptura e tentativas de ruptura da democracia brasileira. O curso 60 anos de golpes começa em maio e é totalmente online. Serão 20 horas de estudos comigo e com outros especialistas que pesquisaram a fundo e também viveram essa história. Vamos esmiuçar um pouco a questão do golpe, da resistência ao golpe de 64, as consequências, o processo de transição para a democracia, os problemas que nós temos na nossa democracia e, claro, os recentes solavancos na nossa política. Vamos estudar os golpes que se desenrolaram, como se constrói um estado de exceção, como esses regimes desenvolvem todo um arcabouço legal na tentativa de legitimar e justificar a repressão aos seus opositores. Não fique de fora. Acesse o link na tela e garanta sua vaga. Vamos juntos desvendar e enfrentar os fantasmas do passado com olhos abertos para um futuro mais democrático. Eu te espero lá. Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista e hoje eu estou na companhia da repórter Mariana Serafini, direto de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana. Boa noite, Rodrigo. Boa noite ao nosso convidado, ao nosso colega de bancada, o Barrocal, e a todos os nossos queridos leitores que nos assistem. Estamos também na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, Barrocal. Boa noite, Rodrigo, Mariana, boa noite ao nosso convidado também e a todos que nos assistem. Bom, e como os meus colegas de bancada já entregaram, temos um convidado especial, Daniel Cerqueira, pesquisador do IPEA e coordenador do Atlas da Violência. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Rodrigo. Enorme prazer estar com todos vocês aqui, com a Mariana, com você, com o Barrocal e com todos que nos acompanham pela internet. Bom, nós convidamos o Daniel Cerqueira para participar do programa porque nesta semana tivemos a aprovação no Senado de uma PEC que criminaliza o porte, a posse de drogas em qualquer quantidade, sem estabelecer um critério objetivo para diferenciar usuários de traficantes. E, coincidentemente, nesta mesma semana, o Daniel Cerqueira divulgou uma pesquisa pelo IPEA mostrando o impacto da guerra às drogas no Brasil. E um dos dados que chama mais atenção nesse estudo é que ao menos 1/3 dos homicídios cometidos nas grandes cidades brasileiras está associado à guerra às drogas. E estávamos conversando inicialmente aqui, é uma estimativa subestimada, professor? Eu acredito que sim. A gente trabalha com os dados, com os registros de Secretaria de Segurança, só que muitas vezes os assassinatos em que envolvem crime organizado não se consegue elucidar quem foi o autor, né? Então, a gente chegou nesse número aí, mas se a gente for conversar com autoridades, secretário de segurança e policiais em vários estados do Brasil, muitos falam 70%, 60%. Então, esse número e esses indicadores que a gente vai tratar aqui, trata-se de um limite inferior, ou seja, o valor, o percentual dessas mortes é muito maior do que isso. Quer dizer, muito maior do que 1/3 dos homicídios associados à guerra às drogas. Exatamente. Guerra às drogas e o proibicionismo de modo geral, né? Porque tem a guerra às drogas
é a última instância do proibicionismo de drogas, né? Mas a questão da proibição das drogas causa muita violência e causa muitos custos para o país, né? Sim, sim. Aliás, antes de passar aqui para os meus colegas, só uma última dúvida. No ano passado, tivemos cerca de 40 mil homicídios, né? 40 mil mortes violentas no país. Se a gente levar em conta que pelo menos 1/3 disso, numa estimativa conservadora, está ligado à guerra às drogas, a gente poderia dizer que as mortes causadas por esse combate ao narcotráfico, por essa visão proibicionista, são muito superiores do que as mortes decorrentes de overdose ou de complicações do uso de drogas? Não há dúvidas disso. É claro que isso depende do padrão do uso de drogas. Por exemplo, nos Estados Unidos, que usam drogas com maior poder de letalidade, há muitas mortes. Aqui no Brasil, o padrão basicamente a cocaína, maconha, né, e outras drogas que não causam tanta letalidade. Então, se a gente for olhar nos microdados do Ministério da Saúde, quem é que morre por envenenamento e ingestão com maconha? Ninguém. Se você olhar a série histórica, você vai achar... Eu achei um cara lá na década de 80, não sei como. Por cocaína também são poucas pessoas, né? Agora, o que morre, e não só, são várias violências que acontecem, porque como é que se relaciona o proibicionismo e a guerra às drogas com a violência, né? Na verdade, a literatura internacional ela fala de 3 canais possíveis, né? Tem 2 que têm a ver com o usuário, né? Que seria o uso, o efeito psicofarmacológico da droga e também a compulsão econômica do cara querer consumir a droga e não tem um recurso econômico, ele vai roubar, matar. Mas é que se chegou à conclusão que esses 2 canais eles praticamente não geram crimes violentos, né? Geram, no máximo, furtos, prostituição e tudo mais. O grande canal que associa droga à violência é exatamente o que é chamado de canal sistêmico, ou seja, pelo fato da droga ser ilícita, né, os grupos, vamos dizer assim, o empreendedor das drogas, né, ele, para tomar mercados, ele usa o quê? A violência. Quando ele precisa disciplinar um funcionário da empresa que, por exemplo, roubou parte da droga, ele não pode ir na justiça, no Ministério do Trabalho, ele tem que ir onde? Matar o cara, porque senão ele perde credibilidade. E, ao mesmo tempo, essa guerra entre os grupos e a polícia, e também as pessoas que morrem nesse entorno, é muita gente que nós estamos falando. E o pior disso tudo é que não causa nenhum efeito benéfico para a sociedade, porque imagine o seguinte, um grande exemplo disso é os Estados Unidos, que lá desde a década de 70, eles criaram essa história de guerra às drogas, gastaram mais de, eu acho que 2 trilhões de dólares até o momento, e não conseguiram diminuir nem 1 grama a oferta de drogas. E por quê? Porque essa política do proibicionismo ela já nasce com o germe da sua destruição. Por que isso acontece? Se a polícia tivesse muito efeito para diminuir a quantidade ofertada de drogas no mercado, o que iria acontecer? O preço da droga iria subir. Só que para esse tipo de negócio, os economistas têm uma palavra, são bens inelásticos, ou seja, o consumidor ele está disposto a pagar qualquer preço pela droga. Então, o efeito final vai ser que o preço da droga termina aumentando muito mais do que a diminuição na quantidade. Isso significa dizer que é mais receita nas mãos desses traficantes e esse recurso vai ser utilizado onde? Primeiro, para corrupção policial e, segundo, para comprar armas. Então, na verdade, esse aumento do preço em função da repressão, na verdade, continua atraindo narcotraficantes e, portanto, o narcotráfico não vai diminuir, só tende a aumentar, porque é mais recursos na praça, recursos esses que são investidos em corrupção, em armas, aumenta o problema e ainda tem um efeito colateral também de prender um monte de gente, muitas vezes ladrão de galinha, aquele menino que está fazendo aviãozinho, ou usuário de drogas, e é esse cara que lota os presídios, que custa uma barbaridade para a sociedade, porque uma prisão de uma pessoa um mês custa R$2.500, R$3.000, R$4.000, dependendo do estado que a gente esteja falando. E, além disso, é o elemento fundamental que faz procriar as facções criminosas no Brasil, que hoje são mais de cerca de 70, e todas elas nasceram de dentro dos presídios superlotados. Ou seja, Daniel, um jovem periférico
na maior das partes das vezes negro, que é o principal alvo da polícia. Se ele está com uma pequena quantidade de droga para uso pessoal, ele não tem envolvimento com crime organizado, apesar de ser uma pessoa que pode ter esse cenário no seu entorno. Ao ser preso, ele provavelmente vai estar muito mais vulnerável a ser recrutado para ser um soldado do tráfico do que se ele não tivesse sido preso. Sem dúvida. E também tem o seguinte, como os presídios, o Estado perdeu o controle da maioria das prisões no Brasil, muitas vezes se separa o detento quando ele chega no estabelecimento prisional. O diretor pergunta onde ele mora, ou qual é a facção dele. Muitas vezes é um garoto que não tem facção, mas ele mora no Morro X. E esse Morro X é dominado, por exemplo, pelo Comando Vermelho. Então ele vai para a cela do Comando Vermelho. E para ele sobreviver, ele precisa fazer uma pactuação ali. Então há uma certa arregimentação forçada de jovens que eventualmente não estão envolvidos com crime organizado, não estavam, mas certamente precisarão estar quando saírem da cadeia, né? E a gente fez no IPEA, aproveitando esse gancho aqui, Mariana, os pesquisadores, nossos colegas, fez uma pesquisa muito grande no Brasil, representativa no âmbito nacional, a partir de dados colhidos dos processos judiciais envolvendo o tráfico de drogas, né? Então, foram mais de 5.000 e tantos processos que foram investigados para entender quem é que era preso por tráfico de drogas. E quando a gente vai olhar esses dados, a gente fica alarmado, porque há um viés racial e social absurdo nisso. Quando a gente olha esses dados georreferenciados, primeiro, quem são os presos por tráfico? São aqueles moradores das regiões periféricas das favelas. Quando a gente vai olhar o perfil dessas pessoas, são negros, são jovens, com baixíssima escolaridade, não conseguiram nem finalizar o ensino básico, né? Quando a gente vai ver as condições que eles são presos, com pequenas quantidades de drogas, né? Você vê a mediana da quantidade de apreensão de maconha, por exemplo, no Brasil, né? A mediana é a metade da distribuição, né? 85 gramas, ou seja, metade das pessoas presas foram presas com menos de 85 gramas. E tem mais, 85% dessas prisões foram prisões em flagrante, feitas pelo policiamento ostensivo lá na ponta, onde não teve investigação, inteligência, não teve nada, a polícia simplesmente foi lá e pegou. E mais bárbaro ainda, que depõe contra o Estado Democrático de Direito, que 41% dessas prisões aconteceram dentro das casas sem mandato judicial. Então, simplesmente, a polícia estava nessas quebradas e resolveu, supostamente por uma denúncia, que dentro daquela casa que tem um garoto lá, tinha droga, e a polícia entra sem mandato judicial, prende esse garoto, e esse garoto vai ficar dentro da cadeia, vai servir de massa de manobra para as facções criminais e, de quebra, ainda dará um terrível prejuízo para toda a sociedade. São bilhões que a gente gasta com esse preço de baixa periculosidade, quando a gente deveria estar investindo, a gente, enquanto sociedade, enquanto sistema de justiça criminal, está investindo em inteligência para saber quem são esses grandes criminosos contumazes, fazer um trabalho de investigação profunda para prender os grandes, olhar o caminho do dinheiro para prender esses grandes traficantes, os homicidas contumazes. Esses não serão presos pela patrulhinha da polícia militar ali. Eles não serão presos na rua, só com um trabalho profundo de inteligência que a gente não faz no Brasil. Daniel, boa noite mais uma vez. O que o senhor diria que... Bom, a descriminalização das drogas, deixar de tornar crime posse, porte, qualquer que seja a droga, teria, a partir da visão do seu estudo, um efeito, digamos assim, nas pessoas comuns e na base do comércio de drogas. Mas eu queria saber o que o senhor acha, ou que o senhor identificou nos seus estudos, que aconteceria com o crime organizado caso a gente tivesse a descriminalização das drogas. Ele manteria o negócio, esse comércio, e ia entrar na legalidade, comercializar droga viraria uma atividade legal? Ele ia migrar para outra atividade ilegal? O que aconteceria? Excelente pergunta. Um primeiro ponto que estava também sempre no debate aí é o seguinte: poxa,
A droga faz mal às pessoas, ninguém nega isso, faz mal. Né? Então, se a gente liberar as drogas, vai aumentar o consumo. Né? Veja que nos Estados Unidos, onde mora mais da metade da população americana, são em estados que houve a legalização da maconha. E pesquisas mostraram agora, esse ano passado, que não aumentou o consumo entre jovens do último ano do ensino médio lá. Né? Então, na verdade, é um mito isso. Né? Então, se o proibicionismo não tem efeito para diminuir a quantidade consumida de drogas, ele, de fato, tem efeitos para aumentar a violência. Em particular, o que vai acontecer se essa... É claro que a gente não está pregando para a gente simplesmente legalizar todas as drogas de uma hora para outra. Não, tem que ter um processo, a gente entender como é que isso pode ser feito aos poucos, talvez começando com a maconha, entendendo processos, investindo em comunicação e informação, para entender, por exemplo, quais são os canais que arrastam esse jovem à droga pela primeira vez, investir em comunicação, como a gente fez aqui na campanha antitabagismo. Você lembra quantas pessoas fumavam? A prevalência de fumo no Brasil diminuiu absurdamente, não foi com fuzis, foi com informação, comunicação, com ciência. Né? Mas no caso do crime organizado, eu diria que a maior operação para afetar o coração do crime organizado seria a legalização. Por quê? Porque, pelo fato de haver esse proibicionismo, há uma absorção de uma renda enorme por esses caras que fazem o narcotráfico, e esses caras vão investir em quê? Como nós falamos, em corrupção policial, que garante que o negócio funcione, e armas. Né? Na hora que você legaliza, vai acabar o crime organizado? Não, é possível que ainda tenha crime organizado, como, por exemplo, o cigarro é legal no Brasil e tem muito contrabando de cigarro, tem. Então, não é dizer que vai acabar de uma hora para outra, mas vai ser um grande baque financeiro, econômico e no tamanho dessas organizações criminosas. Agora, claro que isso pode ser feito com medidas, com outras medidas para afetar ainda mais a diminuição de crimes, sobretudo de homicídios no Brasil. Né? Então, veja, se a gente legaliza essas drogas, o que vai acontecer? Tem muitas quebradas, muitos morros, onde esses meninos, muitas vezes pobres, que não tiveram oportunidade, terminam entrando no negócio das drogas. Né? Então, isso porque o Estado e a sociedade, a gente esqueceu bolsões de áreas, de polígonos do país. Então, a gente tem que ter alguma atenção para esses grupos, com intervenção, invadir a praia desses meninos com educação, com cultura, com esportes, com alternativas de vida, sem o que eles podem perder o dinheiro com a droga, mas vão ganhar dinheiro com a outra, eventualmente com outra atividade legal. Então, a gente tem que disputar palmo a palmo esses meninos, esses jovens que estão nos morros com crime organizado e desorganizado. Isso a gente poderia fazer, inclusive, regulando e taxando as drogas, vai ter mais recursos. O que a gente vai fazer com esses recursos? Investir não em fuzis, investir exatamente na prevenção ao crime, e a gente sabe, a gente tem inúmeras evidências internacionais que o maior elemento dissuasor de crime, que gera a maior prevenção ao crime, é fazer, sabe o quê? Investir nas crianças, investir nas pessoas, investir na primeira infância, na educação. Isso é muito mais rentável, isso aí é um consenso na academia científica internacional, do que investir simplesmente na repressão, e muito mais ainda do que na prisão. Inclusive, os estudos dizem que prender não diminui crime, se diminui é muito pouco, e o custo que vai ter para fazer essas prisões, aí, manter esses caras presos, é muito maior do que os benefícios que a prisão gera para a sociedade. Agora, Daniel, a gente estava falando muito sobre o dinheiro que vai para o narcotráfico, para o crime organizado, mas você mencionou há pouco um ponto sensível, que é o seguinte: se as drogas fossem legalizadas ou regulamentadas, isso geraria receita, né, para os cofres públicos, além de fomentar negócios. Eu vi um estudo recentemente da consultoria BDSA, que seria a maior empresa de pesquisa nessa área, de que o mercado de cannabis legal movimenta quase 30 bilhões de dólares por ano e deve chegar a 58 bilhões de dólares em 2028. Quem vai hoje para Nova York pode comprar maconha
para uso recreativo numa cafeteria, né? E escolher ali os aromas, as notas mais adequadas para o seu paladar e por aí vai. Isso está gerando receita lá. A Alemanha acaba de aprovar uma legalização, né, do consumo de drogas e do plantio para uso pessoal. Em que medida não só o Brasil está na contramão de uma tendência mundial de descriminalização, mas também perdendo oportunidades de negócio e de geração de receita para o Estado? Sem dúvida, e mais ainda, não só na contramão, nós estamos na contramão do mundo, perdendo receitas e gastando, né? A gente está gastando para manter uma política absurdamente negacionista e irracional, né? Então, na verdade, essa PEC que foi proposta pelo Senado, se a gente fosse olhar com profundidade, isso é um verdadeiro escândalo, né? Porque é negacionista, não reconhece não apenas dessas experiências internacionais que a gente, de grandes países, inclusive Canadá, Alemanha, que você citou, mas vários outros, né? Estados Unidos, que metade do país hoje a maconha já é legalizada, né? Mas também estudos científicos que mostram que o proibicionismo não gera nenhum efeito benéfico para a sociedade, né? Então, além disso, a gente tem uma situação em que essa guerra às drogas, esse proibicionismo, como nós falamos, gera prisão, muitas vezes de pequenos usuário, ou aviãozinho, pequeno traficante e tal, e isso custa muito dinheiro. Então, a gente fez aqui no IPEA uma simulação a partir daquela pesquisa ampla, representativa de todo o Brasil, se nós utilizássemos uma métrica para definir o que é porte, o que é tráfico. Ou seja, não estamos nem chegando nesses países desenvolvidos. A gente está simplesmente avançando num problema que a nossa própria legislação de 2006 criou, porque você sabe que no artigo sobre crime de droga, na lei de drogas, tem 2 artigos, um que fala de porte e um que fala do uso das drogas e o outro que fala do tráfico, né? Quando a gente vai ler o que esses artigos estão dizendo, vários verbos eles transitam tanto no porte quanto no tráfico, ou seja, o cara ter a droga, guardar, não sei o quê. Então, isso pode ser encaixado como porte ou como tráfico. Então, quem é que vai definir se o cara vai ser traficante ou um usuário? É o delegado, né? E aí nós fizemos uma conta a partir desses dados e o montante das apreensões, a quantidade de apreensões que foram feitas de maconha, cocaína, e fizemos o seguinte: se a gente tivesse uma medida objetiva de 100 gramas, né, ou seja, só vai ser classificado como traficante, e aí ele pode responder de 5 a 15 anos, veja a loucura, né? Se tiver mais de 100 gramas. Se a gente fizesse isso, mais de 10% da população prisional diminuiria. Olha o desafogo das cadeias e o baque também na possibilidade dessas facções arregimentarem jovens. E mais, vou trazer um número aqui, que eu não devia falar, mas vou dar em primeira mão aqui, para vocês, que vai sair no Atlas da Violência, que nós vamos divulgar em maio só, mês que vem. Mas se a gente utilizasse essa medida de 100 gramas, a gente estaria economizando a cada ano pelo menos 1 bilhão e 700 mil só com prisões. Então, na verdade, é uma irracionalidade total. O Senado propôs isso numa disputa, todo mundo sabe, com o STF, né? Não tem nada a ver com racionalidade. Essa proposição dessa PEC, eu diria mais que ela atenta contra o princípio da supremacia do interesse público, que ela é irracional, vai gastar dinheiro da sociedade brasileira, por nada. Daniel, você citou há pouco que cerca de 80% das pessoas que são presas em flagrante, esse flagrante do policial que acaba decidindo ou leva para o delegado para decidir se essa pessoa é traficante ou não. E a PEC, ela acaba reforçando esse poder da polícia, né? Porque ela não estabelece um critério. Você acredita que a gente corre o risco de aprofundar ainda mais esse problema do encarceramento em massa?
O Brasil já é o terceiro país com a maior população carcerária do mundo. Eu acredito, sim. A lei, essa lei de 2006, né, que a ideia era assim, o cara é usuário, não precisa ir para a prisão, né? Só que ao não definir um critério claro, o que é usuário ou não, é uma espécie do tiro saiu pela culatra, quer dizer, de boas intenções o inferno está cheio. Então, na verdade, aquela lei de 2006, se a gente for olhar a trajetória da população carcerária até 2006, depois da lei, cresceu muito, exatamente, tem muito a ver com essa prisão de ladrões de galinha, de pequenos usuários, pela polícia militar no policiamento ostensivo. Essa PEC hoje reforça esse efeito. E tem mais, de lá para cá, o que a gente fez? A gente tem que... Toda a sociedade, geralmente, autoridades, muitas vezes, criam os demônios para lutar contra, para falar aquelas chavões, aquela coisa toda. E hoje, o demônio da nossa sociedade é o traficante. Então, quando você chama o traficante, todo mundo fica contra. Quem é que gosta de traficante, né? E aí, o que aconteceu com as leis? Foram aumentando gradativamente as penas por tráfico. Então, hoje é de 5 a 15 anos, então é possível que você tenha um jovem com uma pequena quantidade de drogas ali ao redor de um morro, né? E ele podia ser até usuário. Aí a polícia vai lá, prende o cara e diz assim, pô, mas se você é traficante, você não pode ser traficante sozinho, então o cara vai responder por tráfico e por associação tráfico. Aí esse policial leva esse menino para a delegacia e aí o delegado vai olhar, menino pretinho, jovem, morador da favela, era traficante, droga, associação tráfico, então ele vai ficar em cana dura, ele não vai cumprir liberdade de sair, ele vai pegar pelo menos 5 anos, de 5 a 15, dependendo da situação em que que aconteceram os fatos. Daniel, as pesquisas que são feitas no Brasil sobre descriminalização das drogas, elas apontam resultados diferentes aí. Eu até separei 2 aqui do mês de março. O Datafolha mostrou 67% a 31% contra a descriminalização da maconha e o Instituto Poder Data mostrou um resultado oposto, 50% a 45% a favor da descriminalização. Independentemente de qual número está certo, o fato é que no Brasil tem muita gente contra a descriminalização da maconha. O que o senhor, um estudioso do assunto, alguém claramente favorável à descriminalização da maconha, pensa que deveria ser feito para mudar a opinião pública brasileira nesse tema? Olha, Barrocal, eu acho que o nosso grande desafio é de comunicação, né? Então, hoje a gente vive uma sociedade dividida na base dos moralismos, dos dogmas, né? Então, na verdade, ninguém ouve ninguém, e a pessoa fala, a droga faz mal. A gente sabe que a droga faz mal, ninguém está falando bem da droga, ninguém gosta de droga, mas faz mal. Mas, assim, vamos discutir isso racionalmente. Então, como é que a gente vai explicar isso? Como é que a gente vai explicar para a dona de casa, para um pai de família, que eventualmente ter um drogadicto em casa é um problema, né? O menino começa a ter problemas, dependendo da idade dele, pode ser uma trajetória de vida comprometida, né? Tem dor de cabeça, toda a família fica doente. É um problemaço. Então, quando fala droga, aquilo já vai direto para o coração dessas famílias. Mas tem que dizer o seguinte, a melhor combate às drogas é a informação. Da mesma forma como a gente conseguiu diminuir a prevalência de tabaco no Brasil, de fumo, foi como? Foi com informação, não foi com fuzis. Na verdade, a gente tem que explicar para essa dona de casa, esse pai de família, que esse proibicionismo das drogas não vai aumentar nenhum milésimo a chance do seu filho ou de um ente querido consumir a droga. Não vai diminuir essa chance, melhor dizendo, né? Mas, por outro lado, pode aumentar em muito as chances do seu filho tomar um tiro ali na esquina, uma bala perdida, ser vítima de toda essa cadeia criminosa que envolve crime organizado e crime desorganizado, né? Então, a gente tem um desafio muito grande de comunicação, de trazer esses dados, essas informações de uma forma clara para o cidadão mediano, né? E mostrando para ele que essa política é irracional, não vai trazer nenhum benefício para a sua família, mas pode trazer muitos custos. Eu acho que o desafio aí é, sobretudo, com os nossos amigos de comunicação, como é que a gente traduz isso, né? E, Daniel, para encerrar, gostaria de lembrar que assim, não só este é o tema
da reportagem de capa de Carta Capital desta semana, né? O Cacá deve estar exibindo aí para vocês nesse momento. Como também nós temos um artigo do Daniel Cerqueira tratando de outro assunto, que é a herança deixada pela ditadura na segurança pública brasileira. E a gente tem um combinado aqui com os nossos colaboradores e jornalistas da casa, Daniel, de nunca entregar todo o jogo, né? Senão o pessoal não lê. Mas diz uma coisa, tira uma curiosidade aqui, que é muito comum a gente ouvir do pessoal de uma certa idade, principalmente se ele trabalhar como taxista em São Paulo, que bom mesmo era na época da ditadura, que era tranquilo, que você podia andar na rua a qualquer hora, que não tinha violência alguma. O quão verdade é isso? É zero de verdade, é totalmente falso essa ideia. Na verdade, a gente tinha um outro país que era metade da população que nós temos hoje, né? Então, essa sensação que a gente tem de aglomerado, a gente não tinha naquela época, porque a população era muito menor. Mas se a gente for olhar os dados, a estatística fria, né, como a gente poderia dizer, né, e pegar, por exemplo, a década de 80, né, a taxa de homicídio na década de 80, por exemplo, cresceu 90%. Nas décadas seguintes, que a gente já estava em democracia, cresceu 18% e 6%, respectivamente, ou seja, nessa época dos militares, a taxa de homicídio cresceu 751% a mais do que a média das 2 décadas posteriores. Isso aconteceu, a gente está falando de homicídios porque é o dado que a gente tem, mas foi nesse período da ditadura militar que houve uma expansão da criminalidade organizada e desorganizada no Brasil, cujos efeitos perduram até hoje. Então, a ditadura militar não só teve responsabilidade direta por elementos que levaram a essa explosão de crimes na década de 80, mas foram responsáveis por contratar essa crise da segurança pública nas décadas seguintes. E como que isso foi feito? Por decisões absolutamente equivocadas no plano social, econômico e também no plano da justiça, de segurança, justiça criminal e segurança pública, né? Então, quando a gente vai olhar o Brasil da década de 70, 80, o Brasil, na década de 70, ela transita, deixa de ser um país com população majoritariamente rural para urbana. Da década de 70 para 80, 30 milhões de pessoas vão morar mais nas cidades. Então, a gente começa até a década de 80 com grandes cidades inchadas, caóticas, sem planejamento urbano, né? E mais, o que acontece nesse período? Ao invés dos militares investirem na maior riqueza das nações, que são as pessoas, investir em educação, investiu em subsidiar empresário, indústria e petróleo. Então, o que aconteceu nessa década de 80, por exemplo? Foi uma década, primeiro, de grande concentração de renda, estagnação de renda, hiperinflação, né? E também de uma escola para poucos, uma escola excludente. A gente tinha, naquela época, para pessoas de mais de 15 anos, 1/4 da população era analfabeta. A proporção de jovens que frequentavam a escola, tanto crianças na primeira infância quanto jovens no ensino fundamental e médio, agora era muito baixo esse quociente, né? Então, na verdade, a gente não tinha uma escola excludente e a gente não teve uma escola includente e a gente teve ações que criaram todo esse caldeirão de desorganização urbana, social e econômica que gerou essa escalada dos crimes e dos homicídios no Brasil, né? Mas, além disso, eles foram mais longe. Como a ditadura militar tinha na sua cabeça aquela história da ideologia da segurança nacional, né? Então, eles conseguiram imputar no sistema de segurança uma ideia da ideologia da guerra, né? Então, por exemplo, antes havia guardas civis que funcionavam, guardas que objetivavam garantir os direitos de cidadania. A ditadura militar acabou com essas guardas civis. A ditadura militar ela hipertrofiou as polícias militares que fazem o policiamento ostensivo. Ela também colaborou para o sucateamento da investigação, da inteligência e das próprias polícias civis no Brasil. Tanto que eu vou dar um número que é o resultante disso tudo. Em 1980, para cada 100 homicídios que aconteciam, a polícia prendia 62. 10 anos depois, esse número tinha caído pela metade. De cada 100 homicídios, a polícia prendia 31. Isso tudo é um forte resultado da ditadura militar,
que não ficou só por aí, né? Ainda teve outros elementos que eu não sei se eu posso contar, que aí eu vou... Não, mas aí está no artigo que o professor assina em Carta Capital. Então Quem quiser, vejam lá o artigo. compre na banca ou acesse o site de Carta Capital, tem uma assinatura, vai ler ali completo, vai ter tudo. Agora, eu só, antes de me despedir, eu só vou fazer aqui uma observação. Como você antecipou para a gente um dado do Atlas da Violência, o pessoal já está fazendo aqui cálculos, olha só. O Gilberto Bueno diz que 1,7 bilhões de reais de economia poderia resultar em 8,5 milhões de sessões de hemodiálise ao custo de R$200. Quer dizer, para isso a gente pode fazer o cálculo de muitas outras coisas que essa economia poderia resultar, né, professor? Isso, o pessoal é rápido no cálculo aí, já estão fazendo esses cálculos, ótimo, que bom. Mas é exatamente... Eu não me arrisquei a checar os dados porque eu sou péssimo com números. Então... mas você imagina a gente gastando isso, exatamente, pega esses polígonos onde tem tanta violência, e a gente sabe, por várias pesquisas que nós e outras pessoas fizeram, quando você pega uma cidade violenta, metade dos homicídios acontecem em 3% do território. Quando você vai olhar que território é esse, foi o território que foi excluído da sociedade, o Estado abandonou, a sociedade abandonou. Então, você imagina a gente invadindo esse território lá, não com caveirão, com helicóptero fuzilando a população, mas entrar lá com cultura, educação, pegar esse dinheiro e investir fortemente nesses meninos. A gente vai ter quantos talentos no futuro? Quantos bons jogadores de futebol, quantos cientistas, quantos caras na cultura e quanto menos criminosos. A gente não quer investir nisso, a gente quer investir como a gente vem investindo sempre, desde que o Brasil começa lá atrás, né, nessa política da coerção, de fazer um controle, uma espécie de controle sanitário desses indesejáveis que quem são? São essas pessoas pobres, negros, moradores dessas periferias. Então, na verdade, tudo que a gente termina dando para eles é o quê? Polícia e tiro e bomba. Daniel, eu agradeço muito pela sua participação no nosso programa. Você que é uma fonte recorrente, né, dos jornalistas de Carta Capital e também colaborador frequente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um enorme prazer estar com todos vocês aqui. E leiam a Carta Capital, que tem muito mais coisa lá, hein? Com certeza, com certeza. Obrigado, professor. Aliás, leiam não só pelo artigo do professor, mas pela reportagem que a Mariana Serafini assina com o Maurício Tuzman, falando exatamente sobre o tema das drogas, né? E de como o Brasil está na contramão do mundo em relação a esse tema. Eu peço até desculpas aqui para o pessoal que está nos acompanhando, porque a gente acabou se empolgando aqui nas perguntas com o Daniel Cerqueira e não conseguiu ler muitos dos comentários, mas tem aqui alguns muito interessantes, né? O Carlos Almeida observa, se proibir o consumo, o tráfico agradece. O Tiago diz, pegar o sujeito fumando umzinho na praça é fácil, quero ver pegar o cara que transporta a droga de helicóptero, ou melhor, prender o cara que paga o helicóptero, realmente, porque a gente já teve muitos casos aí de pilotos presos, mas o dono do helicóptero não foi responsabilizado, né? Enfim, o Paulo Fernando, o Chalimar, o Gilberto Bueno, que eu mencionei aqui, obrigado pela participação de vocês, mas vamos dar sequência aqui no nosso programa com um tema que, assim, vira e mexe, o pessoal fala assim, olha, eu não gosto de assistir os programas da Carta Capital porque só tem tragédia, só tem notícia ruim, nunca tem notícia boa. A Mariana até se esforça, às vezes, de no fim do programa passar alguma notícia boa, então eu vou dar uma notícia boa que o Barrocal tem aqui para trazer para vocês. A notícia boa é que o governo Lula está com uma facilidade enorme de negociar com o Congresso, não tem dificuldade nenhuma com os seus aliados, que o campo progressista vai de vento em popa e a popularidade do Lula está nas alturas. Verdade, Barrocal? Verdade, só que não, Rodrigo. Contrário, né? A gente pode resumir, para a compreensão de quem nos assiste, da seguinte forma: peguem tudo que o Rodrigo falou e entendam o contrário. É simples assim. Mas nessa minha reportagem da semana, Rodrigo,
eu abordo aí essa dificuldade que tem sido uma constante do governo Lula na relação com o Congresso. A causa principal dessa dificuldade é uma só, muito simples de entender. O Brasil vive hoje um parlamentarismo disfarçado. Eu, sempre que tenho oportunidade, uso essa definição nas minhas reportagens, também aqui nas intervenções no canal de Carta Capital no YouTube. Num período de 10 anos, o Congresso, entre aspas, tomou o poder, trouxe para si uma fatia generosa do orçamento público. Cabe ao Congresso Nacional decidir o destino, indicando obras, né, de cerca hoje de 45 bilhões de reais, e isso faz com que o governo federal tenha menos condições de influenciar as votações aí, a cabeça dos deputados, a cabeça dos partidos políticos. E nessa minha reportagem eu trato também de algo ainda nessa seara, que é a situação do ministro Alexandre Padilha, ele que é o chefe da coordenação política do Palácio do Planalto. Existe dentro do governo, inclusive no nível ministerial, quem diga, não exatamente nessas palavras, mas com esse sentido, que a posição de Alexandre Padilha está praticamente inviabilizada hoje como justamente chefe da articulação política. Mas a razão para essa inviabilidade, aí eu deixo para o leitor ver na minha reportagem da semana. Tá certo, Barrocal, tá certo. Aliás, o Chalimar diz, nada como ser otimista. De vez em quando a gente finge, né, Chalimar? Só para, né, para dar uma quebrada e tal. Até a Mariana, inclusive, tem outra notícia assim, espetacular de São Paulo, né, Mariana? A Câmara Municipal aprovou, em primeiro turno, um projeto que abre caminho para a privatização da Sabesp. E a boa notícia é que é apenas o primeiro turno, ainda tem a segunda votação. Dá tempo, né? Ai, Rodrigo, eu fiquei tão chateada de ver essa votação ontem. Se eu trouxesse aqui os bastidores, a gente ia ficar 2 horas lamentando. Foi isso mesmo que aconteceu. Ontem à tarde, os vereadores de São Paulo votaram para a cidade, para o município de São Paulo, aderir à privatização da Sabesp. A privatização, propriamente, da empresa já foi aprovada pela Assembleia Legislativa ano passado, em dezembro, e aí agora precisa acontecer essa votação que aconteceu ontem em São Paulo, nos 375 municípios que são atendidos pela Sabesp atualmente. A questão é que São Paulo é considerado o maior cliente da Sabesp, digamos assim, mais de 50% da infraestrutura da empresa e dos clientes que são atendidos pela empresa estão aqui. Então, é muito importante essa adesão de São Paulo, da capital, à privatização, porque isso vai influenciar os outros municípios menores a aderirem ou não. O problema é que essa votação foi feita às pressas e de um jeito que nem mesmo a base do governo municipal sabia. Muitos vereadores com quem eu conversei ontem, que são da base do governo, foram pegos de surpresa. Foi feita uma reunião na terça-feira com todos os líderes de comissões da Câmara Municipal e eles decidiram que a votação seria adiantada já para o dia seguinte, para quarta-feira, que foi ontem, passando por cima de uma série de audiências públicas que já estão agendadas para acontecer em vários bairros do município, onde a população seria ouvida para os vereadores saberem o que as pessoas que são atendidas pela Sabesp pensam sobre esse projeto de privatização. Foi feita uma pesquisa da Quaest recentemente que mostra que 52% da população do estado é contra a privatização da Sabesp. E quando é feito um recorte só para o município de São Paulo, esse número aumenta. Quase 60% das pessoas são contra a venda da Sabesp. E os vereadores acabaram não dando ouvidos para esses números. Também o governador e o prefeito se recusam à proposta de parlamentares e de vereadores da oposição de realizar um plebiscito para consultar a população, não que esse plebiscito tivesse o poder de definir se a Sabesp vai ser definida ou não, mas seria uma oportunidade de a população se manifestar oficialmente sobre esse tema. A votação foi acachapante, foram 36 votos
a favor da adesão à privatização e apenas 18 votos contrários. A próxima votação vai ser agora em maio, pode ser já no dia 2 de maio. Então, eu acho muito difícil que mesmo todo o trabalho corpo a corpo que está sendo feito dos vereadores que são contrários à venda, que eles consigam reverter esses votos para que a próxima votação não tenha o mesmo resultado. Então, pelo que deu para ver ontem, parece que o projeto de venda da Sabesp, que é um projeto do governador Tarcísio de Freitas, está avançando mais rápido do que você esperava. E aí que eu conversei com alguns vereadores e até com alguns deputados que foram ontem na Câmara Municipal para acompanhar a votação, eles falam, eles precisam, quem está interessado em avançar com esse projeto de venda, precisa mesmo acelerar, porque daqui a pouco começa a campanha para vereador e para prefeito, e não é uma pauta popular, então não tem como um vereador que quer se reeleger fazer campanha dizendo que vai aprovar a venda da Sabesp. Vai ser muito difícil ele chegar no território dizendo isso. Então é melhor que isso seja feito antes de começar a campanha. Esse é um das hipóteses para pressa. Mas aí a gente trouxe uma nota na revista que trazem... Quem lê vai saber. Que trazem outros aspectos, e que eles são muito graves, só que eu não vou contar, a gente vai ter que ler. Bom, pessoal, você vê que a Mariana ela é pessimista, Barrocal. Tipo, foi 36 votos a favor da privatização e 18 contra. É só dobrar a votação do contra, gente. E aqui foi só o dobro. Foi só o dobro. E aqui, assim, só para contextualizar um pouco melhor, essa votação em São Paulo é decisiva porque tem uma lei municipal de 2009, né, que prevê que esse contrato da Prefeitura de São Paulo com a Sabesp pode ser anulado, pode ser rompido, caso a Sabesp, que é uma empresa de economia mista, né, o acionista majoritário é o governo do estado de São Paulo, mas também tem acionistas privados, capital aberto na Bolsa, semelhante à Petrobras e tal. Caso essa empresa de economia mista passe para o controle acionário da iniciativa privada, poderia ser anulado esse contrato. E uma vez anulado o contrato de prestação de serviços entre a Sabesp e a Prefeitura de São Paulo, seria necessário relicitar esse serviço, abrindo, inclusive, para a possibilidade de uma outra empresa vir a explorar o saneamento básico e o abastecimento de água na capital paulista, que é o maior cliente da Sabesp no estado de São Paulo. Por isso é tão decisiva essa votação em curso na Câmara Municipal de São Paulo, e que teve esse resultado aí, enfim, 36-18 a favor da revogação desse artigo, dessa lei de 2009, que acaba abrindo caminho para a privatização da Sabesp, e precisa aí uma segunda votação no início de maio. E o detalhe que a Mariana chama a atenção é o porquê da repentina mudança de postura do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, né, do União Brasil, que até ontem estava criando obstáculos para colocar esse tema em votação e chegou a, inclusive, a defender, quinta-feira passada, que a Prefeitura deveria contratar uma consultoria independente para avaliar se era mesmo vantajoso ou não para a cidade de São Paulo a privatização da Sabesp. De repente, ele mudou de opinião, aprovou aí o regime de urgência da pauta, colocou em votação e garantiu que tudo corresse rapidinho. O porquê disso, alguns vereadores especularam com a Mariana, e isso está nessa nota, também na edição semanal de Carta Capital, que eu convido a todos para ler. Rodrigo, se você me permite também especular a respeito desse tema, eu que estou em Brasília há tanto tempo, fazendo a cobertura política do governo, do Congresso, isso é o que se chama de criar dificuldade para vender facilidade. A privatização da Sabesp é um dos maiores negócios armados pelo governo Tarcísio de Freitas, e Milton Leite, o presidente da Câmara dos Vereadores,
consciente da importância desse negócio, tratou de usar esse negócio para barganhar alguma coisa. Podem ter certeza, criou dificuldade para vender facilidade. Isso e um outro detalhezinho a mais, Barrocal. Nossa, é um detalhe bem saboroso. Mas vamos Olha lá, só, gente. então leiam a reportagem da minha colega aí, o texto que ela preparou, enfim, para a edição da revista. Há colegas dele que suspeitam que, na verdade, ele está com medo. Mas, enfim. Vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Esta semana também, Barrocal, nós tivemos 2 acontecimentos envolvendo a Lava Jato. Né? Na segunda-feira, o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, apresentou o relatório dele da correição que foi feita na 13ª Vara Federal de Curitiba, aquela que era responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, e na 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A turma do tribunal que era responsável por revisar as decisões da primeira instância, portanto, a segunda instância da Justiça Federal. E ele identificou ali uma série de problemas, né, de malfeitos, de irregularidades. O Rodrigo caiu, Barrocal, e agora a gente vai ter que improvisar. Nenhum dos dois trouxe um instrumento para fazer um pequeno improvisar. show Rodrigo pocket. já voltou? Já temos Rodrigo de volta? Mais ou menos? Mais ou menos. Bom, vamos falar, podemos seguir com a abordagem desse tema. Conselho Nacional de Justiça, através do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele que é membro do Superior Tribunal de Justiça, a 3ª instância brasileira, essa semana determinou, depois dessa correição, uma auditoria, vamos traduzir assim, que o Rodrigo descrevia, depois de uma auditoria lá na vara antiga da Lava Jato, a ex-vara de Sérgio Moro, determinou o Corregedor Nacional de Justiça o afastamento das funções aí de magistrada da juíza Gabriela Hard, que havia sido a primeira sucessora de Sérgio Moro à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba, e também determinou o afastamento de alguns dos juízes da segunda instância acima da instância da Lava Jato do passado, justamente TRF4. O interessante nesse imbróglio todo foi que, em uma votação no plenário do Conselho Nacional de Justiça, a juíza Gabriela Hard, por enquanto, escapou de ter o seu afastamento aí das atividades de magistrada. E graças ao presidente do CNJ. Quem é o presidente do CNJ? Ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Já temos o Rodrigo de volta? Temos sim. Inclusive, assim, falaram, olha, será que derrubaram o Rodrigo? Tal? Se fosse no Twitter, eu até acreditava nisso. Né? Mas provavelmente quem me derrubou foi a Vivo, que fornece a internet aqui em casa. Tal. Mas, assim, o que é curioso, Barrocal, dessa intervenção do ministro Barroso, né, é que não é a primeira vez que ele sai em defesa de Gabriela Hard, né? Em 20 de fevereiro, por exemplo, quando estava sendo julgado uma reclamação disciplinar contra ela, o Corregedor Nacional de Justiça solicitou que não fosse arquivado o caso dela enquanto não saísse o resultado dessa correição que ele apresentou agora na segunda-feira. E o ministro Barroso estava indignado, né? Pediu para que os seus colegas tivessem um pouco de empatia, termo que ele usou, em relação à situação da moça, novamente termos usados pelo Barroso. Né? E o Barroso, pelo que a gente depreende dos diálogos interceptados pelo hacker Walter Delgatti, e que depois foram confiscados pela Operação Spoofing da Polícia Federal e mais tarde tornados públicos pelo próprio Supremo Tribunal Federal, revela que tinha um certo trânsito com os procuradores da extinta Lava Jato, né, Barrocal?
Correto, mais uma revelação aí, né, na linha do que a gente já sabe, essa relação que eu chamaria, talvez aí com até algum exagero, mas de promiscuidade entre juízes e promotores de justiça no tempo da Lava Jato, uma relação que a gente viu claramente a partir da vaza-jato, daquelas mensagens trocadas de forma secreta por Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e companhia, mensagens que vieram a público a partir de 2019. Bom, em todo caso, o fato dela ter sido restituída ao cargo não significa que o processo está encerrado. Não houve análise do mérito. O ministro Barroso pediu mais tempo para avaliar o relatório de Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, que de fato é um relatório bastante extenso, tem mais de 1000 páginas e muitos detalhes ali sobre esse nebuloso acordo que foi firmado com autoridades norte-americanas, né, no qual teria sido repassados provas por meios ilícitos, clandestinos, para autoridades dos Estados Unidos, que foram usadas por essas autoridades americanas para aplicar uma multa bilionária contra a Petrobras nos Estados Unidos, e aí isso retornou para os procuradores da Lava Jato, né, porque as autoridades americanas concordaram em devolver parte deste valor para o Brasil, e este valor seria apropriado para uma fundação privada que seria gerida pelos próprios procuradores da Lava Jato. Foi por isso que o corregedor usou o termo cashback. Cashback, Barrocal? Cashback, o dinheiro volta. Quer dizer, você passa provas para autoridades estrangeiras aplicarem uma multa bilionária contra a Petrobras lá, mas tudo bem, porque parte desse dinheiro vai voltar, mas vai ir para uma fundação da Lava Jato, é isso? Uma fundação que teria aproximadamente 2 bilhões e meio de reais. Seria esse dinheiro administrado aí pela turma da Lava Jato. Em 2019, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação para acabar com essa fundação, entendia haver ali ilegalidade, inconstitucionalidade. O Supremo decidiu da maneira que pedia a Raquel Dodge, acabou com essa fundação, e Gabriela Hard tem contra si, no CNJ, um outro processo, e esse diz respeito justamente à fundação de 2,5 bilhões da Lava Jato, porque coube a ela validar esse acordo dos procuradores brasileiros da Lava Jato com autoridades americanas. Então, Gabriela Hard tem contra si esse caso, a partir da auditoria feita na 13ª Vara Federal de Curitiba, esse caso que quase custou o afastamento dela da magistratura nessa semana, mas além desse caso, existe um outro processo relacionado, então, à homologação, à validação que ela promoveu do acordo aí da fundação de 2,5 bilhões da Lava Jato. Com um agravante, Barrocal, durante a correição, ela prestou um depoimento no qual admitiu ter discutido termos do acordo com os procuradores da Lava Jato antes de homologar esse acordo. E fez isso por meio de aplicativo de mensagens, muito semelhante àquela troca fluida de comunicação que havia entre o ex-juiz Sérgio Moro e também os procuradores da chamada República de Curitiba. Sobre isso, temos também uma reportagem assinada pelo René Ruschel nesta edição, na edição semanal de Carta Capital, que eu convido a todos a ler. E já que chegamos aqui nos finalmente do nosso programa, não me resta alternativa senão pedir para a Mariana destacar qual é o tema que ela gostaria de chamar a atenção no fim do programa e depois passar a palavra ao Barrocal também. Infelizmente, não consegui trazer uma boa notícia. Então nem fala. Não, nem fala. Né? Chega, aborta.
Nem fala, pelo amor de Deus. Mas não tem uma, nada. Olha, a gente vasculha, vai, mas o Brasil não está ajudando, né? Não, e para completar, Barrocal, o Palmeiras perdeu. E o Corinthians também, acho. Até a derrota do Palmeiras, eu diria que tínhamos uma boa notícia. A sua segunda informação mudou a minha ideia. Mas nem no esporte. Nem no esporte. Bem que se vê que essa cidade tá soturna. Quando os times perdem, a cidade fica triste. Mas a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, cujo secretário é o Feder, acionista da Positivo, surgiu com uma nova proposta muito interessante de educação. Eles querem desenvolver aulas através do ChatGPT para os alunos do 9º ano e do 3º ano. Isso significa que 3.500.000 alunos de São Paulo estariam expostos a uma aula criada por uma inteligência artificial. A proposta... Eu nem vou usar um adjetivo para qualificar. São Paulo já vem trabalhando numa plataformização da educação. Hoje, os professores, para darem aula em sala de aula, eles têm um roteiro já preparado com slides, que cada slide tem em torno de 2 a 3 minutos que ele pode ser abordado na sala de aula, o tema do slide, e o professor já tem que passar pelo próximo. Eu não sei se esse tempo é o suficiente para os alunos debaterem, tirarem dúvidas, mas agora a ideia é deixar a aula ainda mais mecânica. A secretaria diz que seria para aprimorar as aulas dos professores, mas a gente está vendo o caminho de digitalização mal utilizada que São Paulo tem utilizado. Então, é muito difícil pensar que os alunos não seriam simplesmente jogados aí para uma Alexa dando aula em sala de aula. Então, rapidamente, muitos professores já se mobilizaram. O Sindicato dos Professores abriu uma ação no Ministério Público para que essa proposta seja barrada, mas é só mais uma das peripécias que esse secretário de Educação vem tomando para a educação. E é curioso, né? Porque é um secretário que está o tempo todo tentando deixar a educação mais digital, só que daí quando eu converso com os professores para saber como é que está esse projeto lá na ponta, no chão da escola, eles falam, olha, a internet não funciona, às vezes o professor tem que rotear a internet dele para o celular do aluno, o celular do aluno que está com a tela quebrada, que não consegue acessar o conteúdo, às vezes passa os 40, 50 minutos de aula e o professor não conseguiu passar o conteúdo, porque ele estava tentando resolver problemas técnicos. Então, e aí, sem contar que é comprado um monte de equipamento, computador, tablet, notebook, e esses equipamentos, eles não duram 5 anos em uso na escola. Eles rapidamente vão ficando velhos e precisam ser trocados, quebram, precisam ser trocados. E aí são contratos milionários que são assinados entre a Secretaria do Estado de São Paulo com a empresa que pertence ao próprio secretário. Então, a coisa é toda muito escancarada e vamos ver agora como é que vai ser essa nova investigação do Ministério Público com essa proposta do ChatGPT dando aula. Pois é, né? Eu até entendo o governo de São Paulo querer investir em inteligência artificial, porque é melhor ter uma inteligência artificial do que nenhuma, né? Mas, em todo caso, o ponto central aí é que realmente a situação é de absoluto desamparo do professor em sala de aula. Né, falta de estrutura, né, falta equipamento, não tem acesso de internet decente na sala de aula. Inclusive, o Elon Musk, que é um filântropo, poderia cuidar disso se quisesse. Né? Mas, e aí fica nesse tipo de aposta aí que só acaba comprometendo ainda mais a qualidade do ensino. Agora, eu tinha lançado aqui o desafio de vocês me trazerem uma notícia boa, e nenhum de vocês foi capaz de fazer isso, mas o Kaká foi. O Kaká, o nosso editor de vídeo. Aqueles que vocês não são capazes de ver nem ouvir, mas que fica aqui nos nossos ouvidos soprando coisas. E olha só a notícia que o Kaká
Trouxe, Barrocal. O Noroeste de Bauru subiu para a primeira divisão do Campeonato Paulista. E aqui em Carta Capital nós temos essas coisas fantásticas, né? Que, tipo, o Kaká, né? Assim, é torcedor fanático do Noroeste de Bauru. O que você acha disso, Barrocal? Olha, a respeito do Noroeste de Bauru, eu gostaria de dizer que é um time que me traz uma boa memória, porque a primeira vez que eu fui ao estádio, a um estádio de futebol, ver o Corinthians jogar, foi numa partida entre Corinthians e Noroeste. Não vou dizer o ano, porque se entregaria a minha idade, eu quero esconder a minha idade, apesar da minha barba branca, e o Corinthians ganhou de 3-2. Fez 2-0, tomou um empate e ali pelos 40 do segundo tempo conseguiu fazer o terceiro gol, ganhou. Foi uma daquelas vitórias bem corintianas e isso contribui bastante para a minha fé no Esporte Clube Corinthians Paulista. Em parte, devo essa fé ao Noroeste, portanto. E eu me sinto aqui uma espécie de Lombardi do Kaká. Eu fico verbalizando que ele é incapaz de ligar a câmera aqui e falar diretamente para vocês. Mas diz ele que o Noroeste foi fundado no mesmo dia do Corinthians, dia 1º de setembro de 1910. Né? E olha só que curioso, minha gente. Além do Kaká, né, além de nós termos um torcedor do Noroeste Paulista na redação, nós também temos um colaborador assíduo que é torcedor do Noroeste. Você conhece, Mariana? O Maringoni? O Maringoni, Gilberto Maringoni. Toda vez que ele escreve uma matéria para a gente, ou que ele participa dos nossos programas aqui, ele fica fazendo um lobby fortíssimo do Noroeste. Né? E a carta tem dessas coisas curiosas, Barrocal. Houve uma época que, assim, nós não tínhamos toda essa tecnologia de trabalho remoto, né, tal, não sei o que, a exceção do pessoal que trabalhava em Brasília e tal. E na redação em São Paulo, presencial, né, havia mais torcedores do Botafogo do que do Corinthians e do Palmeiras juntos. Um milagre da natureza. Como explicar isso? Como explicar isso? Bom, Barrocal, se você arriscar um palpite... Quem é de Bauru? Só mais uma coisa ainda a respeito de Noroeste e da cidade de Bauru. O presidente do IBAMA é de Bauru. Rodrigo Agostinho foi deputado federal, ele que é um ambientalista, e suspeito que se trata de um torcedor do Noroeste também. Não é possível. Mas não é possível. Daqui a pouco a gente vai descobrir que o Noroeste de Bauru... Alguém aqui no chat virar e falar, não, eu sou torcedor do Noroeste também. É capaz de falar só para me sacanear aqui. Torcedores do Noroeste de Bauru se manifestem no chat de Carta Capital. Mas, Barrocal, quem você traz amanhã no Poder em Pauta e qual assunto gostaria de comentar aqui na nossa despedida? Bom, Rodrigo, amanhã o Poder em Pauta tem como entrevistado o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Vai ser às 4h aqui no canal de Carta Capital no YouTube. Essa semana, Lula e o ministro Paulo Teixeira lançaram um plano de reforma agrária no Brasil. Isso provocou uma reação da bancada de fazendeiros do Congresso Nacional e a entrevista será, portanto, a respeito disso tudo. O plano de reforma agrária e a reação ruralista. E, para terminar minha participação hoje aqui, Rodrigo, gostaria de chamar a atenção das pessoas para o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, de quem falamos há pouco aí, quando abordamos o tema Lava Jato. Mas o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ele parece já causar certos atritos internos na corte. Este episódio sobre punir ou não a juíza Gabriela Hard se insere dentro do que eu descrevi como atrito. Por quê? Porque é evidente, por tudo que a gente vê de forma pública, que 2 juízes importantes do Supremo querem punição punição para protagonistas da Lava Jato. Eu me refiro a Alexandre de Moraes e a Gilmar Mendes. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que foi o proponente do afastamento de Gabriela Hard, é bastante afinado com o juiz Alexandre de Moraes. Mas, além desse episódio, Gabriela Hard,
eu destaco também que essa semana a Folha de São Paulo publicou uma reportagem que conta justamente o incômodo crescente de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes com Barroso em razão de julgamentos no Supremo. E a reportagem traz alguns exemplos, mas o que basicamente está descrito ali é o seguinte: Barroso não quer perder uma nunca, e com isso inviabiliza teses defendidas por Gilmar Mendes e por Alexandre de Moraes. Por que é importante prestar atenção se teremos algum tipo de problema interno no Supremo? Por causa do jogo de forças existente hoje entre governo, Congresso e Supremo. Em linhas gerais, governo Lula e Supremo Tribunal Federal são aliados e o Congresso Nacional muitas vezes esperneia diante dessa aliança. Se houver aí algum tipo de esfacelamento interno do Supremo, isso pode fragilizar a posição do governo Lula e, portanto, fortalecer o Congresso Nacional. Importante prestar atenção nos próximos passos aí de Luiz Roberto Barroso e sobre essa animosidade que parece já haver entre Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes com Barroso. Tá certo, Barrocal. Aliás, a entrevista amanhã com Paulo Teixeira, o ministro, né? Correto. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. E só para aqui arrematar, lembrando que começou a mobilização da jornada de lutas pela reforma agrária do MST, conhecida popularmente como Abril Vermelho. Na segunda-feira já havia 24 ocupações em 11 estados brasileiros, inclusive a ocupação da Embrapa em Petrolina, né, Barrocal? Correto, muitas dessas ocupações aí se deram no nordeste do país, inclusive porque se trata de uma região com mais governadores aí petistas ou afinados com o governo Lula, e isso facilita a ação do MST, porque se tivéssemos algo, por exemplo, agudo por parte do movimento em São Paulo, dá para imaginar o que Tarcísio de Freitas iria mandar sua polícia militar fazer. Pois é. Bom, pessoal, eu agradeço muito aos meus colegas de bancada, ao Barrocal, direto de Brasília, à Mariana Serafini, de São Paulo, ao Cacá Mello, nosso editor de vídeo, que está sempre aqui no fone de ouvido com a gente, nos acompanhando, intervindo, né, e trazendo a única boa notícia do programa, que foi a subida do Noroeste para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Notícia velha, além de tudo, hein, Cacá? Notícia velha, mas tudo bem. Pelo menos houve uma boa notícia hoje no programa de hoje. Já está acima da média. E agradeço também a todos que nos acompanharam aqui nessa sessão semanal, né, de tortura, com tantas notícias boas que o Brasil nos proporciona. Um forte abraço a todos e até a próxima, pessoal. Carta Capital completa 30 anos em 2024 e promove um ciclo de debates fundamentais para o futuro do Brasil. A primeira rodada acontece no dia 14 de maio, em Brasília. Grandes líderes, tanto do setor público quanto do setor privado, falarão sobre como a retomada da Agenda 2030 da ONU pode impulsionar nossa reindustrialização sustentável e fortalecer as exportações. O evento terá transmissão ao vivo e gratuita no site de Carta Capital e no YouTube. Para mais informações, acesse cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.